Olá, olá você que vai fazer carreira militar, concursos para carreira militar e precisa muito da redação. Você precisa assistir esse vídeo, ele é bem importante para ajudar você aí nos seus objetivos. Eu vou falar sobre a redação na carreira militar de modo geral, para quem vai fazer Polícia Federal, para quem vai fazer qualquer PM, aí, PM de Goiás, PM, enfim, qualquer concurso da PM que você esteja concorrendo aí, nós vamos falar sobre isso. Mas, especialmente, eu vou conversar sobre o edital da PM de Goiás de 2022 e sobre a redação. A gente vai dar uma olhadinha com muito carinho sobre isso. Eu sou o professor Ricardo Russo, trabalho há muitos anos com redação, especialmente redação em concursos públicos, tenho um know-how e uma história bem longa a respeito disso. E quero conversar com vocês para esclarecerem algumas coisas que são muito importantes relacionadas à redação e à importância da redação e o que a gente tem visto em relação à importância da redação nos editais que têm saído para a PM e o peso, como é uma boa redação, enfim. Eu quero esclarecer uma série de dúvidas que vocês têm em relação a isso. Então, esse vídeo é bem importante para esclarecer, vou dar dicas, vou dar informações, vou deixar o meu WhatsApp, especialmente o meu WhatsApp, e vamos lá, vamos conversar sobre isso. O papo hoje vai ser em especial Goiás, pessoal de Goiás aí que vai fazer esse concurso maravilhoso aí de Goiás, legal? Mas a gente, evidentemente, também vai falar sobre, de um modo geral, e eu vou fazer um videozinho sobre isso, sobre a Polícia Federal também, como é que funciona a redação na Polícia Federal. Enfim, é bem útil para quem vai fazer a carreira policial, esse vídeo que a gente vai tratar aqui. Legal? Vou deixar meu endereço do WhatsApp. Tenho trabalhado muito de perto com os problemas dos editais, e essa tem sido a minha especialidade, os problemas dos editais. Você vai encontrar aqui um vídeo, inclusive, falando sobre os recursos que são possíveis de entrar na justiça, não é? Em relação a isso. Eu tenho um vídeo bem esclarecedor. Então, a pessoa que vai fazer a prova de Goiás lá, certamente, agora, no começo de julho, certamente vai ter muitas dúvidas em relação à correção. Isso é AOCP, a banca. Então, você pode ter certeza que haverá problemas aí na correção. E aqui, essa é a especialidade. Eu trabalho com os editais, mostro as falhas dos editais, os problemas dos editais, como é que você tem que fazer. Então, nós vamos ter um papo bem legal aqui. É importante que você me siga aqui. Legal? Se você entrar também lá no Instagram, vai encontrar também Ricardo Russo, mais material sobre redação, sobre gramática, sobre Enem. Há 10 anos durante 10 anos fui treinado dentro da avaliação de corretores do Enem há muito tempo, portanto, que eu trabalho com a questão da redação em concursos públicos, então você vai ter aí uma boa dose de experiência aí para a gente conversar. Tá pronto aí? Todo mundo pronto, sentadinho, bonitinho? Refrigerante, docinho, balinha e tal. Então, vamos lá. Eu quero levar um papo sério aqui com vocês sobre a redação e nós vamos olhar o edital, especialmente esse edital aqui, que é o edital da Polícia Militar, lá de Goiás. Então, vamos ver o que diz o edital. Vou pegar alguns tópicos aqui para ajudar vocês, beleza? Então, vou ficar pequenininho aqui para não atrapalhar. Olha só, a redação, ela serve para soldados da segunda classe da Polícia Militar, combatente, músico, e ela está junto com a prova, evidentemente, objetiva no mesmo dia. No mesmo dia vai ser feita essa prova, né? Só vai ser corrigida a redação de quem obtiver a pontuação estabelecida no item 8.5. O item 8.5 dá conta de 60% de rendimento da prova objetiva. Tá, mas por que isso é assim, prof? Olha só, isso é uma nota de corte, quer dizer, quem não conseguir 60% de rendimento nas provas objetivas não terá sua redação corrigida. Por que essa nota de corte? Para você eliminar aquele aluno que não é competitivo e não perder tempo corrigindo a redação. Eu quero que você entenda que a redação sempre é um problema. Em vestibulares, no Enem, sempre é um problema, porque ela demanda um esforço da banca no sentido de gente, infraestrutura, know-how, para poder corrigir, para poder dar conta da redação, que é um componente subjetivo na avaliação, né? Diferente da prova objetiva, que você tem que marcar a cruzinha no lugar certo. A redação ela tem muitos critérios subjetivos. Isso leva a muitos problemas, evidentemente, na hora da correção. E dá muito trabalho.
Então, isso precisa ser entendido, né? Logo, se eliminam aqui os candidatos, se eliminam aqueles candidatos que não são candidatos competitivos. Por isso que se faz um corte, tá bom? Então, isso é normal em vestibulares, isso é normal em todos os lugares. É assim que a coisa funciona mesmo, nenhum problema até aqui. Legal? Vamos dar uma olhadinha o que mais a gente observa lá, né? Que a redação, então, ela será elaborada, vamos lá, a pergunta que todo candidato, você que vai fazer essa prova deve estar fazendo, qual é o tema proposto? O tema proposto vai ser baseado em textos e fragmentos. A gente vai ver um exemplo aqui da AOCP, dessa banca, para ver como é que eles cobraram isso. Mas os textos, pelo que nós vimos, não são textos necessariamente ligados à área da segurança pública, são textos da atualidade. Então, o que isso quer dizer? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente pede para o candidato texto da atualidade, isso flerta, isso namora muito com a redação do Enem, né? A redação do Enem trabalha com assuntos da atualidade. Mas o que é que você quer? O que se quer buscar no candidato? Um candidato que tenha leitura de mundo, compreensão de mundo e esteja antenado, ligado, atento, bem informado em relação aos assuntos que acontecem na atualidade. Legal? A gente vai ver aí nessa prova que eu vou trazer como exemplo, como essa prova da AOCP, beleza? Então, olha lá, são fragmentos de textos. Então, você terá um recorte de textos, fragmentos de textos, que são chamados de textos de apoio. Olha só, como isso, de um modo geral, flerta de novo com a redação do Enem. O Enem trabalha com fragmentos de textos, ou ainda, né, com textos de apoio, como se chama lá no Enem. Os textos de apoio, legal? Bom, aí diz assim, o candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual dissertação. Bom, aqui vem uma outra curiosidade nessas bancas, e eu não sei por que fazem isso, né? Mas a dissertação pode ser expositiva ou argumentativa, a gente trabalha dentro das duas ideias. Se a gente for olhar, e se o papo é Enem, por exemplo, fica claro no Enem, já no edital, e fica claro, pelo que se conhece, é que se trata de uma dissertação argumentativa. Aqui não se esclarece, poderia sim esclarecer. Então, aqui já tem uma falha, eu não diria uma falha, mas um descuido, porque não custaria nada se colocar aqui que é uma dissertação expositiva ou uma dissertação argumentativa. Mas, na sequência, diz o seguinte: o seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias. Ora, vamos depreender daí que, como entram opiniões, não é? Nós estamos mais próximos, então, de uma dissertação argumentativa. Talvez você me pergunte qual a diferença da dissertação argumentativa, prof. A dissertação argumentativa, ela é diferente da expositiva. Por quê? Porque na argumentação é fundamental que você dê sua opinião fundamentado na argumentação. Senão você vai perder pontos naquela parte que conta, que vai aparecer logo na sequência, que é a argumentação. Então, eu preciso fundamentar as minhas opiniões. Não basta apenas você fazer uma exposição do problema. E aqui pega sempre a questão da argumentação nos candidatos, porque eles não conhecem e não sabem fazer isso corretamente, né? Você precisa argumentar. Então, é diferente da exposição. Logo, o que a gente vai dizer a vocês? A argumentação vai ser importante, sim. Importante é você dar a sua opinião fundamentado, argumentando por meio de ideias, opiniões, valores, exemplos. Há várias formas de você argumentar. Mas a argumentação vai ser importante aqui para o ponto de vista do conteúdo da sua redação, que é o aspecto mais subjetivo. Bom, na sequência, 11.2.1, a correção da redação de caráter eliminatório, classificatório, será realizada pela banca corretora, conforme os critérios estabelecidos na tabela que nós vamos ver, que está na 11.2, cuja pontuação será de 25. Aí entra um aspecto bem importante, né? O candidato deverá atingir 60% ou mais da pontuação prevista na redação para não ser eliminado do concurso. O que equivale a dizer que se é 60%, você vai ter que acertar aí 15 pontos. Bom, mas o que é que a gente vai acordar aqui? Que você, para conseguir ser um candidato competitivo, precisa tirar mais do que 20 pontos. É isso, não é? A gente não pode pensar nos 15, a gente tem que pensar em mais do que 20 pontos. Por quê? Porque quem vai ser aprovado vai tirar uma nota alta na redação. E aqui vem
um comentário do prof que está há tanto tempo nesse mundo, né? O que a gente observa em relação sempre à redação na carreira policial? De um modo geral, o aluno que faz a carreira policial não gosta muito de fazer redação. Tem uma severa resistência, essa é a minha experiência com vocês, né? De fazer a redação. Não gosta. Ou seja, vai fazer redação lá no final, estourando, né? Quando não tem mais prazo para fazer, vai tentar fazer uma, duas, vai tentar achar lá um sistema de correção para fazer. E não se prepara com antecedência, ou seja, muitas vezes esse candidato ele está mais preocupado, por exemplo, com o aspecto físico, ele está mais preocupado com outros ingredientes e não com a redação. O que a gente tem observado é que os concursos para a APM, de um modo geral, estão pedindo a redação, e sempre quando a redação aparece, ela aparece com uma pontuação alta, é o caso aqui. Então, você vai fazer uma prova que vai ter um valor de 105 pontos, mas desses 105 pontos, 25 pontos aí dão conta da redação. O que equivale a dizer que a redação é decisiva. Ou seja, vou explicar de outra maneira para você que ainda não entendeu, né? A redação é o primeiro passo. Você tem que superar o problema da redação. Então, não adianta você fazer tudo mais se você não tiver uma redação muito bem pontuada. E, para isso, você precisa treinar. Não tem jeito, não tem solução. E não adianta fugir da redação, porque ela é fundamental para você conquistar a sua vaga. Então, eu não posso só me preocupar com outras disciplinas, eu não vou me preocupar só com a questão de estar fisicamente apto para fazer os exercícios, as exigências da seleção da questão física, se eu não consigo fazer uma redação que tenha um aproveitamento de mais de 80% da nota. Quer dizer, eu preciso de uma redação com mais, nesse caso, mais de 20 pontos. É isso. Não interessa qual seja a pontuação da redação, se 0 a 100, 0 a 25, você precisa ter 80% de aproveitamento para ser competitivo. É essa conta que você tem que fazer. Eu vou fazer para a Polícia Federal também, prof. Você vai precisar, naturalmente, de ter 80% de aproveitamento, ou mais, lógico, para você estar competitivo. Senão, não adianta. E aí vem aquele outro aspecto, mas o aluno, o que eu tenho visto? Eu trabalho muito com recursos, né? Então, o aluno, ele faz a redação, não consegue aquela pontuação. Como a redação ela tem um valor muito alto, se ele conseguir mais 1, 2, 3, 4, 5 pontos no recurso, ele pula a classificação dele, mas dá uma virada enorme na classificação dele. E aí, o que a gente vai observar? Se ele fizesse algumas coisinhas, se ele tivesse um treinamentozinho mínimo, para elaborar um texto bem estruturado, para saber o que é um parágrafo bem argumentado, para justamente combater seus erros, melhorar os seus desvios gramaticais, quer dizer, menos erros de acento, menos erros de crase, esse aluno já mudaria completamente a sua nota. Legal? Então, eu tenho visto isso corriqueiramente, gente. Isso acontece com todas as provas, é sempre a mesma coisa. Aí o aluno manda a redação para mim, professor, vê se a minha redação dá para a gente fazer alguma coisa, entrar com recurso e tal. A gente vai olhar a redação e percebe claramente o seguinte, olha, se ele tivesse eliminado esse ou aquele problema resolvido, que são fáceis de resolver, ele teria a nota dele melhorada substancialmente, a classificação dele também. Então, antes de a gente perder tempo fazendo recurso, nos estressando em relação a isso, né, e reclamando da banca, e acho que tem que reclamar, a primeira coisa é fazer a nossa parte. Então, se você tem de fazer redação, nós temos de treinar a redação. E é por isso que eu faço o treinamento, deixei meu número do WhatsApp aí para você na descrição do vídeo. Por isso que eu faço um treinamento. Eu faço um treinamento de, o ideal, 12 redações durante 3 meses, né? Uma redação por semana, e nesse trabalho que eu faço, a gente vai ter retorno, eu vou ter devolutiva, o aluno vai tirar dúvidas no WhatsApp comigo, não entendi isso, eu vou ajudar o aluno, vou pedir para ele reconstruir o parágrafo, e vou trabalhar os erros dele de gramática. Se ele está errando pontuação, o que ele está errando na pontuação? Se ele está errando crase, o que ele está errando na crase para diminuir os erros? Então, é um trabalho intensivo, gente, que se vocês fizerem frequentemente isso, e toda semana, você vai ficar pronto para qualquer prova de redação em qualquer concurso. É isso. Mas, então, essa é a saída. E mais importante ainda, sou eu que faço a correção, sou eu que faço a devolutiva e sou eu que faço todo o trabalho junto com você. Então, eu posso perceber como é que você vai crescendo. Então, prof, mas eu estou fazendo aqui um curso aqui, eu estou corrigindo algumas redações aqui no curso, eu entrei nesses cursos da vida aí e tal, e aí tem no pacote ali, eu estou mandando as redações, mas sempre haverá alguém diferente corrigindo sua redação, ele não vai perceber o seu crescimento. Então,
que eu vou fazer? Não adianta, né? Se você quer resultados rápidos, claro que se você fizer a redação, vai ter resultados, mas comigo você vai ter resultado muito rápido, porque eu vou corrigir, eu vou devolver, eu vou fazer uma devolutiva detalhada e vou dizer para você, você está errando isso, nós temos que melhorar, o próximo passo esse. Eu vou levar você pela mãozinha. E isso significa o quê? Significa uma nota muito boa na redação em pouco tempo. É isso, né? Se você ficar fazendo nesses sistemas, é claro que uma correção mais genérica, uma correção feita por professores diferentes não vai ter o mesmo resultado. Beleza? Isso tem que ficar claro, gente. Não tem milagre, tá bem? Então, 60% é muito. Aqui são 15 pontos, mas não é isso. Você precisa tirar muito mais do que isso. Agora vem os critérios, aí o candidato também tem muita dificuldade, eu vejo quando ele quer entrar com recursos, ele tem muita dificuldade em entender esses critérios que são muito básicos naquilo que a gente entende seja uma dissertação, né? Então, professor, como é que eu faço para conseguir uma nota muito boa? Você tem que seguir alguns passos, né, gente? Não é assim. Como é que eu faço para conseguir uma nota boa? Você tem que seguir uns passos. A primeira coisa é saber o que é uma dissertação. É preciso ter uma estrutura dissertativa, né? E a dissertação ela trabalha dentro daquela velha ideia, começo, meio e fim. Então, você precisa ter um parágrafo de introdução, um parágrafo que apresente o problema e um parágrafo que encerre, que seja o desfecho, que não traga ideias novas. E um ou dois parágrafos de desenvolvimento, cada um abordando um tópico, um aspecto. Isso é a estrutura. Ou seja, se você não sabe construir um parágrafo bem construído, você vai perder pontos na estrutura. Se você não fizer uma introdução com 10 linhas, vou pegar bem básico, tá, gente? Ó, o pessoal se preocupa se tem título, se não tem que ter título, isso é secundário. A preocupação tem que ser outra. Então, a introdução. Aí ele faz uma introdução com 10 linhas e o parágrafo de desenvolvimento com 6. O desenvolvimento é o lugar de argumentar. Uma introdução é sintético. A introdução só anuncia o que vai ser abordado. Então, ele vai ter problemas na estrutura do texto dissertativo. Ele não domina a estrutura do texto dissertativo. Isso é básico. Eu pego muitas redações dos alunos que querem entrar com recurso e aí ele faz uma introdução gigante. Se eu tenho uma redação de 20, 25 a 30 linhas, eu preciso fazer uma introdução enxuta com 5 linhas e uma conclusão enxuta com 5 linhas, senão não rola, ele não domina a estrutura. Então, isso é uma coisa muito básica, legal? E é fácil de resolver. Bastam algumas redaçõezinhas de treinamento que você consegue fazer isso, legal? Então, vou insistir, entra lá, você vai ter no meu WhatsApp, você vai ter inclusive o link para aquele sistema de correções do Classroom que eu faço. Eu largo os temas do Classroom, um aluno faz, e ele vai fazendo, eu vou devolvendo, explicando e vou auxiliando o aluno a construir um texto bem legal no Classroom. É assim que eu trabalho com a correção. Em 1 mês, 2 meses, o aluno já está com uma redação infinitamente superior. Legal? Então, o que aparece na pontuação mágica? Na pontuação mágica é bom, né? Pontuação máxima, né? Que aparece atendimento e desenvolvimento do tema. Então, aqui é a redação é uma questão de interpretação, a interpretação da proposta, a interpretação correta da proposta, eu vou mostrar para você como é que é isso, ou seja, eu preciso estar dentro do tema e do assunto. Eu tenho a coesão, e a coesão, ele diz referencial sequencial, legal? Essa coesão aqui, são os elementos coesivos que ligam os períodos e ligam os parágrafos, e isso aqui está no texto, ele é externo, quer dizer, vai aparecer na superfície do texto. Né? Então, o avaliador vai verificar se de fato você colocou esses elementos coesivos. Isso é muito fácil de fazer, tá bem? Atendimento à estrutura textual proposta. Aqui, nesse item 3, entra o que eu falei para vocês, que é justamente o aspecto da estrutura do texto dissertativo. Então, a primeira coisa, o que põe a redação em pé? O esqueleto. O esqueleto é fundamental, é essa estrutura aí. Eu preciso encontrar um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão e parágrafos de desenvolvimento, cada um com um tópico e bem desenvolvidos. Isso é o que a gente vai chamar de uma estrutura. Aí eu vou pegar, por exemplo, o candidato que faz um parágrafo inteiro com 10 linhas num único período, coloca só um ponto. Ele não domina a construção frasal e nem sabe construir um parágrafo corretamente. Vai perder pontos na estrutura do seu texto. Legal? Informatividade e argumentação, que é o item 4, cada um vale 5 pontos. Você está vendo? Bom, aqui é o aspecto mais subjetivo da análise. Por quê? Porque o que é uma redação bem argumentada e bem informativa? Olha como isso é subjetivo. O edital
não fala nada sobre isso. Aliás, os editais sempre trazem problemas porque trazem lacunas, né? Então, a gente não sabe exatamente. Agora, vê bem, o que é uma estrutura consagrada dissertativa? Isso todo mundo sabe, é só olhar ver se tem uma boa introdução, uma boa conclusão. O que é a coesão? Está no texto ou não está no texto? O desenvolvimento, o atendimento ao tempo, são parâmetros, nós vamos ver agora aqui no exemplo, legal? E a gramática, que é o item 5, é a gramática, tem crase, não tem crase, tem acento, não tem acento. O aspecto mais discutível aqui, e mais complexo, por exemplo, se você quiser entrar e reclamar da nota, né? Reclamar da nota, fazer a contestação da nota, enfim, é a questão da informatividade e argumentação. Esses 5 pontinhos aí que são bem subjetivos. Mas todos têm o mesmo peso, como vocês estão vendo. São 5 aspectos, cada um com 5 pontos, e a redação vale 25 pontos. É óbvio que uma coisa está presa à outra. O aluno que consegue fazer um bom desenvolvimento do tema, que tem uma boa leitura, que sabe coesão, é um aluno que não erra muito gramática, é um aluno que sabe o que é argumentação. Uma coisa está atrelada à outra, mas eu preciso apresentar os critérios. Bom, como sempre eu faço, eu discuto muito essa questão. Por exemplo, a modalidade de escrita gramatical, aqui eles colocam grafia, inclusive legibilidade, quer dizer, tem que entender o que você escreveu, óbvio, né? Faça a sua melhor letra, legal? Concordância e regência. Mas não diz, não especifica exatamente o que é o que é bom, o que é ruim, quanto desconta, quanto não desconta. Então, você entra num terreno aqui, e que é sempre assim, os editais, na parte da redação desses concursos públicos, não fica claro aqui. Por exemplo, a gente sabe que no Enem, você, para conseguir a nota máxima, pode ter até 2 desvios. Aqui não explica nada sobre isso. Inclusive, o próprio edital não diz quantas correções serão feitas. Então, a gente observa como esses editais e dessa banca, ele se repete, não é? Quantas correções serão feitas por redação? Uma só? 2? Legal? Então, se você pega a CESP Brasília, você vai ver que nos editais de CESP Brasília, sempre haverá 2 correções, uma de conteúdo e outra gramatical. É sempre assim o edital deles, né? E a nota que fica é a média. E se tiver uma variação de X, haverá uma 3ª correção. Por que CESP Brasília faz isso? Porque CESP Brasília é uma das bancas que trabalha com a redação do Enem e tem um grande know-how sobre isso. Já essa banca não tem o mesmo know-how. É só olhar o edital que a gente vê que os caras não têm o mesmo know-how. Então, a gente sabe que vai haver problemas de correção, a gente sabe que essa banca não sabe corrigir a redação corretamente, que os critérios não são muito claros, são subjetivos, e aí eu quero ver como é que eles vão dar resposta para vocês, os recursos, é isso que eu quero ver. Olha lá, o seu recurso, você vai entrar com recurso administrativo, tenho certeza disso. E aí, você vai reclamar dos erros de gramática. Muito bem, mas muitas vezes eu duvido que essa banca faça isso, ela vai apontar especificamente quantos erros você teve e dizer, na linha tal, tantos erros. Como faz CESP Brasília, por exemplo, né? CESP Brasília, o que faz? Ó, na linha 1 tem um erro, na linha 2 tem outro erro, na linha 3 não tem, e aí vai, linha por linha, os erros, os desvios, as infrações à norma culta. O que é que se faz geralmente aqui? Erros de concordância verbal, isso vai estar no recurso. Né? Como assim erros de concordância? Quantos erros? Quais erros especificamente? Então, se eu entro com recurso administrativo, eu quero saber quantos erros eu tive e qual foi a minha nota e por que eu tirei a nota X. Isso não fica claro. Legal? Por quê? Porque eles não têm know-how. É isso. No fundo, é isso. E é aí que a gente trabalha com recurso, né? Mostrando exatamente esses erros de know-how. Vamos ver o que mais eu tenho aqui que a gente pode aproveitar? Então, de 20 a 30 linhas. Professor, e aí? Qual é o número bom de linhas? 30. Tá, 27, 28, por aí. O aluno que tira a nota boa vai fazer 28, 29, 30 linhas, tá? Então, esse aluno é que é o nosso parâmetro. Ele vai fazer 21 pontos, 22, 23, 24 pontos, 25 pontos na redação. Esse é o nosso aluno, ele é o nosso espelho. E ele vai fazer 27, 28 linhas. É isso. O aluno bom vai fazer 27, 28 linhas. O aluno competitivo vai fazer 27, 28 linhas. Bacana? O cara que faz 20 linhas já não é um cara que vai ter problema de gramática, uma série de coisas. Então, uma boa redação é aquela quase cheia lá, número de linhas. Isso é praxe, tá, gente? Não tem como inventar. Legal? Então, isso aqui é a questão do número de linhas que eu ia mostrar a vocês. O que mais? Aqui, vamos lá. Vamos pegar... sim, agora vamos lá.
para deixar mais claro para você, eu vou pegar esse edital, Espírito Santo, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Defesa Social, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, prova de 2018, AOCP. Então, ela vai nos balizar para a gente ver a personalidade da banca. Legal? E a gente vai ver como essa banca flerta algumas coisas, sim, flerta com o Enem. Primeiro são os textos de apoio, né? São 3 textos de apoio. Texto 1, texto 2, depois a gente vai ver o texto 3, e aí eles servem como baliza. Mas o que é importante você saber? Olha só, a proposta de redação é uma proposta que é baseada nos textos de apoio. Isso está no edital, né? Então, o que a gente entende como baseado e vai estar no comando da prova? Vamos dizer, baseado nos textos de apoio. O que a gente entende como baseado? Porque aquilo serve como base, como elemento que o aluno pode usar, sim, aqueles elementos na sua redação. Pode. Legal, usar. Não é proibido usar. O que ele não pode fazer é copiar a frase. Recorta e cola, não. Mas ele pode usar as ideias. Aliás, elas estão postas ali para isso. Isso não é nenhuma novidade, gente. Ou seja, vários vestibulares, há mais de 3 décadas, já trabalham com um sistema de recorte de textos. Né? A Unicamp é uma clássica com recorte de texto, e bota recorte de texto para qual é o objetivo de você colocar recorte de texto? Para balizar o assunto, esclarecer, ajudar, alimentar o aluno, para ele não dizer assim, eu não sei nada sobre isso, legal? Então, para isso servem os textos de apoio. O Enem, há 20 anos, já notabilizou mais ainda esse método de recorte de texto. Não é a única forma que você tem de ajudar o aluno, você tem várias formas, né? Mas essa é uma forma consagrada, funcional e bacana. Para que serve isso, então? Para dar determinadas diretrizes, mas não é isso esse não é o comando. O comando é a frase temática que vai estar em destaque. Ela é que é o comando. Os textos são inspiradores, tá? Então, o texto vai falar sobre WhatsApp, vai financiar pesquisas sobre fake news e desinformação. E depois o texto 2, o WhatsApp pode ameaçar a estabilidade do Brasil, diz pesquisadora de Harvard. Então, aqui está falando sobre... Eu não vou ler o texto, naturalmente, para a gente não perder tempo, mas o assunto é a fake news. E aqui traz algumas reflexões sobre fake news. Vamos ver o texto 3. Alfabetização digital, mais que um conceito, uma necessidade. As tecnologias de informação e comunicação estão por todos os lados, mas há uma evidente carência de informação e formação quanto ao seu uso. Então, aqui ele vai ligar a questão da fake news à alfabetização digital. Ó, igual o Enem, legal? Então, ligações, percebe aqui, ó, vou incorporar agora aqui, presta atenção, eu estou falando de ligações. Eu tenho que ligar a questão da fake à alfabetização digital. É isso, né? Os números revelam que a inclusão digital acontece no mundo todo, inclusive no Brasil, de forma mais acelerada que o previsto. Ainda assim, há lacunas que não foram preenchidas corretamente e que repercutem na sociedade. Por exemplo, uma distância clara entre disponibilizar recursos e acesso e realizar uma efetiva e necessária alfabetização digital. O que se tem visto é um crescente uso de tecnologias com crianças e adolescentes utilizando recursos digitais, nos quais se incluem televisores, computadores, celulares e afins, por uma média de 10 a 12 horas por dia. Então, a ligação da questão da tecnologia, da fake news, a questão da importância da alfabetização digital. Isso é bem importante, ou seja, o cidadão saber usar os recursos que a tecnologia oferece. Em última análise, é isso. Agora, vamos ao que importa, né? Então, na provinha aqui deles, olha só. Os excertos, vou ler com muita fleuma, vem comigo. Os excertos de textos oferecidos como motivadores temáticos promovem conjuntamente uma reflexão. Gente, então são motivadores. Eu não preciso levar em conta esses textos, eles são apenas motivadores. Sobre os impactos das notícias falsas na sociedade, a partir dos quais se pode pensar no papel da família. Sugestões aqui, ó. Família, da sociedade, da educação e do próprio indivíduo como elemento de solução para tal problemática social. Nesse sentido, a partir da leitura de textos de apoio de seu conhecimento de mundo, elabore um texto dissertativo argumentativo em que você evidencie uma proposta de solução que responda à seguinte pergunta temática. Agora vem a frase temática. Ela é o comando. Ela é que vai nos balizar aquilo que obrigatoriamente tem de aparecer. Porque se eu incorrer aqui numa leitura, numa interpretação, o que é a redação? Uma interpretação de texto. Eu tenho que interpretar a frase temática. A frase temática que é o comando. Alfabetização digital,
como deve ser trabalhada para diminuir os impactos negativos das notícias falsas na sociedade brasileira. Então, o que é que você tem como... Vamos lá, vamos usar o mesmo método que o Enem usa, que eles estão usando aqui, que é tema-assunto. Como assim, prof? Assunto é o genérico, tema é o específico. Assunto, tema, assunto, tema. Então, vamos lá. O assunto, o que é? O assunto é notícias falsas no Brasil. Esse é o assunto. Eu tenho que fazer uma redação sobre notícias falsas, eu tenho que fazer uma redação sobre fake news. Sim, mas eu preciso ligar isso ao tema. Qual é o tema? Alfabetização digital. Beleza? Então, essa ligação é que... O que é que o avaliador vai examinar? Como você vai fazer essa ligação do assunto geral com o tema. Então, na sua redação, tem de aparecer obrigatoriamente fake news, notícias falsas e alfabetização digital. Dito dessa forma, ou com algum sinônimo, mas vai ter que aparecer esse campo de significado, ou seja, o avaliador, na hora de verificar se foi adequado a sua leitura foi correta, se você entendeu a proposta, ele vai verificar se esses dois elementos estão na redação. Obrigatoriamente, esses dois elementos precisam estar na redação. Então, isso dá conta do quê? Vamos olhar aqui, vamos voltar aqui. Olha lá, o que diz ali? Atendimento ao desenvolvimento do tema, item número 1. Então, a compreensão da proposta. É isso. E a compreensão da proposta, a interpretação correta da proposta, passa por isso que eu acabei de mostrar para vocês, assunto, tema, tema, assunto. Se não for assim, não rola. Então, eu preciso fazer uma redação obrigatoriamente que trate desses dois assuntos. Muito bem. Agora, vamos lá. Como é que eu planejo isso, professor? Bom, você vai ter, então, que ligar as duas coisas. Eu tenho de falar sobre a alfabetização digital, mostrar a importância. Vamos imaginar a seguinte estrutura. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu abordo a importância da alfabetização digital. E no segundo parágrafo, vou pegar um exemplo que eles deram aqui, ó, o papel da família. Então, eu posso discutir como é essa alfabetização. Ela também vem da própria família em auxiliar o jovem, desde lá mais tenra idade, a usar corretamente esses equipamentos, para que ele possa usar isso de maneira correta, para que ele saiba usar bem isso de maneira produtiva e possa perceber claramente a importância das notícias falsas, né? Distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Isso parte, portanto, da alfabetização digital. Aí eu vou discutir, então, num parágrafo, o que é essa alfabetização, e no outro eu vou mostrar a importância da família, o papel da família nesse problema. Ok? Ora, quando eu faço isso, eu organizo cada parágrafo de desenvolvimento dentro de um recorte, dentro de um enfoque, e satisfaço a banca naquilo que eles acham mais fundamental, que é discutir a alfabetização junto com as notícias falsas. Ora, se eu vou, então, pensa comigo, se eu vou colocar uma redação em que eu abordo a questão da família, do papel da família, falo em alfabetização digital e notícias falsas, esses três elementos, tá entendendo agora aqui, ó, vão ter de aparecer na introdução, vão ter que ser declarados na introdução, mas isso é só uma introdução. A introdução vai dizer, olha, vamos abordar isso, mas você não vai discutir ainda. Então, você vai botar numa introdução que as notícias falsas e fake news, elas fazem parte do mundo moderno, que isso no mundo moderno exige cada vez mais alfabetização digital e que o papel da família se revela extremamente importante para combater essas notícias falsas. Bom, está tudo exposto. E agora você vai argumentar, você vai trazer os elementos argumentativos e o conteúdo no resto do seu texto. Beleza. Então, aí você teria uma dissertação como nos convém, como nos importa, como nos interessa. Beleza? O que é importante você compreender? Que se você não treinar isso, eu assisti o seu vídeo, bacana, mas se você não treinar isso especificamente, meus queridos, olha lá, fazendo redações, eu tenho 3 semanas para fazer redações, então vamos lá, vamos trabalhar essas redações, por isso que nós precisamos ganhar tempo, legal? E tempo representa o quê? A sua aprovação. É isso que você está buscando. Então, precisamos pensar em 22, 23, 24, 25 pontos nessa redação. Para isso, você precisa treinar. Não adianta só ficar agora aqui. Como é que eu faço isso? Você vai ter que treinar para verificar seus erros e a gente combater os erros, inclusive de gramática, porque é isso que eu faço no meu atendimento, que eu faço individual e as correções individuais. Então, manda um WhatsApp para mim aí, que eu vou ajudar você a conseguir a sua aprovação. Se eu vou fazer Polícia Federal, vamos começar agora o trabalho. Em 3 meses você está prontinho para fazer a prova da Polícia Federal.
vale a pena esse investimento do que depois você ficar correndo atrás de 5 pontinhos nessa redação, fazendo recurso e gastando com recurso. Se a gente investe na educação, a palavra é essa, é investir, o verbo é investir. Não é? E o investimento é fundamental porque o investimento em educação ele é perene. Você não vai perder isso. O que você aprender com redação vai servir para muita coisa na sua carreira, especialmente quem está buscando essa carreira militar. Manda as dúvidas aí, por favor, manda aqui, olha a minha descrição do vídeo, meu WhatsApp, recomenda para a galerinha aí, que é bem importante a gente ter o retorno de vocês aí, legal? Tamo junto, torcendo, vamos nessa!